E aí, minha gente, Little Tom novamente com quadrinhos do Homem-Aranha. Eu sou Little Tom, você está no Little Tom Nerd, o canal que fala principalmente de quadrinhos do Homem-Aranha, mas não apenas disso. Por que eu tenho falado tanto no Homem-Aranha? Porque eu estou me desfazendo de algumas coisas dele, né? Comprei algumas edições mais atualizadas, né? Papel melhor, tamanho maior, etc. Né? Até traí o movimento e comprei ônibus. Porque eu não tenho apego ao formatinho. Gosto muito, aproveitei bastante os formatinhos, mas eu sempre prefiro uma impressão melhor, um papel melhor, né? Então, eu vou me desfazer destas pequenininhas aqui, porque eu já tenho todas essas histórias agora em um formato mais interessante. Então, vamos ver aqui o que eu estou me desfazendo, né? E onde é que estava cada uma dessas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, Aranha 125, o Aranha o Justiceiro. Você tem isso aqui no encadernado do Erik Larsen e até no do Todd. Essa primeira história aqui, ela é a que encerra o encadernado, né, do McFarlane, o primeiro ônibus dele. Aí o restante aqui dessa história você vai ter completinha, né, no encadernado do Erik Larsen, né, no ônibus dele. Então essa é a primeira que vai. Além de Homem-Aranha e participação especial do Justiceiro, nessa edição você tem um pouco da Saga da Coroa da Serpente. E é isso. Na sequência, Aranha 126. Bem legal, Aranha contra o Venom, na época aqui que o Venom era o fodástico e o novo vilão do Aranha aí, que todo mundo queria ver. Ainda mais se fosse desenhado pelos grandes, né? O Todd e o Erik Larsen. Então aqui você tem a continuação direta. Domingo no Parque com o Venom. Né? Supostamente o Venom tinha se acabado. Uma história curta aqui do Homem de Ferro, que não importa. E depois você tem Novos Guerreiros, que estavam sendo publicados aqui na revista do Aranha. Novos Guerreiros número 2. É uma diversão interessante com desenhos legais do Mark Bagley. Eu estava em dúvida se me desfazia dessas edições por conta das histórias dos guerreiros. Então eu fui lendo tudo o que eu tinha aqui de Novos Guerreiros. Tanto que tem uma edição especial aqui que na verdade é só deles, não é do Aranha. E vi que dava certo eu me desfazer. Né? São boas histórias, mas eu não preciso ficar com elas para sempre. Né? Na verdade a gente não vai ficar com nada para sempre. Tudo isso aqui só está passando um tempo com a gente. Ok, Homem-Aranha Anual número 3. Então uma história legal do Aranha. Desenhada toda aqui pelo nosso amigão Erik Larsen. Rapaz, se não fosse eu ter isso aqui realmente numa coisa com papel melhor, formato maior, eu não ia me desfazer disso aqui. Mas nem a Paulico. Então uma história muito legal aí com o Aranha do Erik Larsen. A grande maioria dessas edições aqui são edições do Larsen, né? E ainda tem pelo menos uma aqui que é do Todd McFarlane. Mais uma do Larsen, continuação direta então das histórias aqui do Anual 3, né? Abriu sabidinha publicando as coisas aqui do Larsen depois de longos espaços de tempo, né? Em especiais para ganhar um dinheirinho extra fora das edições mensais do Aranha. Mas são continuações diretas, né? Quem se importa com isso, tem sempre as referências aqui nos cantinhos e você pode ver em qual número, né? Tava aqui, por exemplo, é Homem-Aranha original lá, né? Amazing Spider-Man 340. Né? Lembrando sempre que o Aranha tem várias revistas lá fora. Nessa época aqui, que eu lembro, ele tinha 3 revistas com o nome dele, né? E mais a Marvel Team Up, que eu não sei se estava sendo publicada nesse período aqui. Então mais uma edição legal, só com Homem-Aranha e só pelo Erik Larsen. Seguindo, você vai ter então, sequência direta, Homem-Aranha 135, né? Também por isso essas edições são assim saltadas, porque eu fui pegando só as referências da Amazing Spider-Man. Né? As outras edições, algum dia eu posso pegar, mas o interessante mesmo para mim, principalmente é a Amazing Spider-Man, né? Que é o título inicial, o título principal. Então, mais uma continuação direta aqui com a estreia do Cardíaco. Um vilão de nome muito esquisito. E aqui aparece também o Cletus Kasady, antes de virar o Carnificina. Acho que aqui deve ter sido a primeira aparição dele, né? Que foi companheiro de cela do Ed Brock. Então aqui o Venom reaparece. Aqui temos um pouco de desenho do Mark Bagley. Mark Bagley deve ser um desenhista muito rápido, cara. Porque tem tanta história aqui desenhada por ele. Do Aranha, dos Novos Guerreiros, da Saga da Coroa da Serpente. Essa história dos Novos Guerreiros é massa. O Radical contra o Justiceiro aqui. Essa é bem legal. Pena que eu não tenho a parte anterior. Enquanto eles estavam lutando lá em Nova York, parte dos Novos Guerreiros estava no Brasil. Veio atrás de salvar a mãe do Speedball, que veio pra cá enganada aí por uma galera. 136. Essa edição aqui, na época, ganhou o prêmio de História do Ano. Não me lembro em que, se foi no HQ Mix da vida. Mas foi considerada a história de super-herói mais divertida. Né? Essa perseguição elíptica. Bem legal mesmo. 2 partes com Aranha e o Venom mais legal que tem, que é o Venom do Erik Larsen. Né? Apesar de eu achar desnecessário e até nojenta essa língua gigante que ele desenha, os olhos desse Venom e essa boca que ele faz aqui são muito legais. Né? Ele deixou o Venom mais esquisito, né? Mais feiosão do que o Venom do McFarlane. O McFarlane criou o visual do Venom, mas o Larsen levou além a coisa. Olha essa careta aqui, cara. Que doido. O exagero do Erik Larsen, o Venom foi maior que o do Todd. Então uma edição bem legal. Aqui o poder de camuflagem do Venom ó, dentro d'água. Muito, muito boa.
Depois você tem mais Novos Guerreiros, a continuação direta, né, daquela história do Radical contra o Justiceiro. Interessante o Justiceiro desvendando os segredos da armadura do Radical para lutar contra ele. Aqui, enquanto tudo está acontecendo, você tem um lance rolando no Egito, que vai ser importante para uma história dos Novos Guerreiros em 3 partes, que rola num Grandes Heróis Marvel, né, que é o que vai vir em seguida aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é a Novos Guerreiros 9 ou é 10, né? E aí, logo em seguida a isso, tem uma aqui que não é do Aranha, que é esse especial aqui dos Novos Guerreiros, né, na Grandes Heróis Marvel 46. São 3 histórias deles com aquela vilã ali que fez aquele interlúdio lá no Egito, né? Então aqui eles estão num mundo alternativo que aquela mulher acabou criando. Então aqui o Egito é que é a grande influência mundial, né? Então você tem aqui os heróis dos Vingadores como se fossem egípcios, né? É uma edição legal, bem interessante também. Acho que aqui foi a primeira vez que eu vi o Fanático do lado dos mutantes, né? Hoje em dia o Fanático é mutante, né? Mas o Fanático antigamente, os poderes dele vinham do Rubi de Sitorak, né? Onde é que ele soca esse Rubi, não me pergunte que eu não sei, né? Sei que foi o negócio que deu poderes a ele. Continuando a sequência de HQs do Larsen, você vai ter a 140 aqui, a Aranha com os Vingadores e o Homem-Areia. Homem-Areia nos Vingadores e o Homem-Aranha não. Que porra é essa, Larsen? Apesar que eu nunca fui fã de Vingadores, então o Aranha pra mim sempre combinou mais com o Quarteto. Tanto é que depois o Aranha até entrou pro Quarteto, né? Algum HQ do Aranha aqui. Essa aqui, apesar de ter o Grande Macabro, é uma história do Falcão de Aço, que é um personagemzinho que eu nunca fui com a cara. Até li essas histórias dele, mas sempre achei pai demais. Questão de Honra, uma HQ interessante focada na Namorita. A Namorita sofre aí uma derrota nas mãos do vilão com o nome muito cretino de Ouriço do Mar. Mas o bicho tem uma armadura, parece a Hulkbuster. E aí ela pega uma armadura aí de luta dos Atlantes e vai atrás de matar o cara. Só que no fim das contas ela é uma heroína e ela não mata, né? Uma história legal. A Aranha 141 contra o Doutor Destino, né? Até mostrei já isso aqui pra vocês, ó. Comemorativo aqui. A Aranha 349, 350 americanas. Depois você vai ter a história de quem aqui? Mais uma vez o chato do Falcão de Aço. E não tem Novos Guerreiros nessa. Aranha 142. O primeiro número que o Larsen desenhou da Spider-Man, né? O título do Todd está aqui. Então a gente se aproxima aqui da era Image. Esse aqui, pela referência, é Spider-Man 15 de 1991. Tá bem aqui no cantinho. Achei as cores dessa aqui muito fortes, muito doidas. E olhando no ônibus, essas cores estão assim mesmo lá no original. Super fortes. Falcão de Aço, Inimigo Malpaia. Muito Falcão de Aço. Depois você tem Gente de Sushi. Que diacho de título é esse? Uma HQzinha dos Novos Guerreiros. O Nova voltando ao visual antigo dele. Ele recebe de presente do Radical essa roupa aqui no final daquele especial lá. A roupa dele nesse tempo aqui, era uma roupa vermelha. Aqui é uma galera que tem um velhote aqui de umas empresas que ele ajudou a criar esse pessoal aqui, querendo que fosse mais um grupo de heróis aí e tal, né? Cheio de boa intenção, né, velho? E o inferno tá cheio também, né? No fim das contas, eles acabam liberando novamente o Terrax, né? E aí você vai ter uma aventura bem legal dos Novos Guerreiros na próxima edição. Mas antes disso, para a próxima, né, do Aranha, vai ter essa aventura. Nós temos aqui, ó, X-Men 79, mais uma que não é do Aranha, mas que tem a ver pra mim, né? Porque aqui você tem o Aranha junto com o X-Force. Essa daqui tem no meu encadernado lá do Todd, né? Não consigo chamar aquela porra de ônibus. Do ônibus 2, né? Lá que é o ônibus do McFarlane solo na Spider-Man. Essa aqui é a edição Spider-Man 16, né? A próxima seria desenhada pelo Rick Leonard, dia 17, e tá na Homem-Aranha número 150 da Abril. Que eu saiba, só saiu ali. Então essa daqui, realmente eu não preciso mais dessa aventura, porque eu já tenho lá, né? Essa parte aqui da luta com o Youngblood, né? Como é o nome dessa desgraça, meu irmão? X-Force, né? Já tem também no ônibus lá, então eu não preciso dela. Eu queria ficar com essa aventurinha aqui por causa da arte do Larry Stroman, né? Que eu acho legal, divertido. Eu gosto do desenho dele, acho bem estilosão. Ele pegou, acho que aqui depois do Wilson Portácio, né? Fez uma arte mais ou menos no estilo do Portácio, só que mais bonitinho, né? O desenho do Portácio é mais feioso. Aí o Stroman faz uma coisa super estilosa também, ó, lembrando bastante o Portácio, mas na minha opinião, em certos momentos é até melhor. Mas pra ficar com uma revista só por causa disso aqui, essa única história, não, vou botar pra frente. Até tem o ônibus deles hoje em dia, né, que deve ser desenhado pelo Stroman. Ah, cara, isso aqui é bom demais. Isso aqui só vou realmente me desfazer por conta do ônibus, porque essa capinha aqui, cara, que coisa de doido. Na época abriu lançando, né, as coisas como tava saindo na gringa, quando tinha capa tripla lá, capa tripla aqui, né? Muito legal. Seria legal também se isso aqui saísse como pôster um dia na saga do Aranha, né, se chegar lá.
Então, A Vingança do Sexteto Sinistro, o final do Erik Larsen, né, na Marvel aqui, você tem as últimas edições da Spider-Man. Aqui você tem 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? Ele não chegou até o final dos 2 anos da revista Spider-Man. Então aqui você tem muitas participações especiais de vários heróis para combater esse monte de vilões aí que pegaram a aranha e deram salga nele, muito doido. Tem a Mary Jane gostosíssima aqui, que o Larsen gostava de desenhar, toda exagerada a mulher. A piadinha dos Cavaleiros do Zodíaco tá aqui também. Então uma edição muito boa, muito legal, muito divertida. Spider-Man aqui no auge dos 90, mas com qualidade, no auge positivo. Depois dessa, legal você ter uma história do McFarlane, ó. Homem-Aranha 144, missão especial com uniforme negro. Essa daqui a Abril guardou muito tempo, né? Guardou 2 anos essa história aqui. Ó, saiu no Spider-Man 13. Ela se passa antes da história com o X-Factor, X-Force. Esse corno tá buzinando aí fora. Vamos ver. Então aqui a aventura desenhada pelo McFarlane, o Aranha de uniforme negro enfrentando o Morbius, que é um vilãozinho bem mequetrefe. Depois você tem Novos Guerreiros, onde eles estão descobrindo a traição aqui do Chord, né? A aventura com o Terrax não tá aqui porque eu fiquei com a edição, certo? Homem-Aranha 143. Eu fiquei com a edição lá pra mim, que eu gostei da história do Aranha contra o Cabelo de Prata. E ainda tem a luta dos Novos Guerreiros contra o Terrax. Essa história aqui é interessante, bem legal também. Os Novos Guerreiros tentando descobrir o que está acontecendo aí com as indústrias aí, Taylor, né, que sustentam o grupo. E eles estão vendo que eles têm umas conexões aí com empresas desonestas. Aí depois eles vão enfrentar o Gedeão. Nessa edição 145, que eu já tenho a história do retorno do Tri-Sentinela no Epic Collection, né, do Aranha que eu comprei recente. Então essa daqui também está indo para a frente, né, que é a estreia do Mark Bagley de vez assumindo o título, né, quando você vê essa história. No Epic Collection tem lá, dando as boas-vindas ao nosso novo artista, né, Mark Bagley. Então essa história do Tri-Sentinela também é legal, tem a participação do Nova. Essa historinha aqui do Venom também tem lá no Epic Collection, tem várias histórias curtas lá, depois eu vou falar dele para vocês. E aí você tem essa história dos Novos Guerreiros contra o Gedeão, que por um lado é muito massa e por outro é muito paia. Porque ele desgraça os Novos Guerreiros sozinhos. Eu nunca tinha visto o Gedeão lutando mesmo, ou pelo menos eu não lembro dele lutando, porque eu tive já a X-Men 78. Quem sabe eu até pego ela de novo. E assim, ele dá uma surra tão grande nos Novos Guerreiros que você fica com pena deles. E eu não sabia da habilidade dele de mimetizar, vamos dizer assim, as habilidades dos outros. Então ele copia os poderes dos guerreiros e ele pode copiar mais de um poder ao mesmo tempo. Então eles não têm chance contra ele. Ele acaba com eles, é uma história divertida assim, porque você vê o cara derrotar eles na sagacidade, na inteligência, né? Não só na força bruta. E mostrar pra eles que também não é só essa coisa, eu sou o herói, eu posso chegar e intervir aonde eu quiser, porque o que você tá fazendo é errado. Né? Não é assim que a banda toca, né? Não podemos ser tão idealistas, infelizmente, né? Tem questões de lei que a gente precisa sempre levar em consideração. Senão o criminoso deixa de ser o que você está acusando de ser criminoso e se torna você heróizinho. Então, minha gente, é isso. São essas edições que eu tenho para me desfazer, né? Se vocês se interessarem, elas estarão na banquinha do Little, como sempre, a precinhos amigáveis. Então são todas estas bonitas aqui, ó. Seguindo a gourmetização do Little Tom, como disse o Diego lá do Mangás e Mais, né? Estou me gourmetizando e me desfazendo destas coisinhas. Mas é sempre bom ter as histórias publicadas em mais de um formato, porque quando você não pode bancar em um, talvez você possa bancar em outro. E hoje em dia, né, com a facilidade da gente se lascar de botar coisas no crédito, né, o cartãozinho às vezes ajuda, mas tem que ser com responsabilidade, né? Então é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês queiram algumas dessas edições. Mesmo que vocês não queiram comprar, né, porque já me ajudaria. Mas se vocês lerem, eu acredito que vocês terão uma boa diversão nessa fase, principalmente do Erik Larsen aqui do Aranha. Então é isto. Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, não quiser comprar, mas quiser mandar Pix, manda aí. Falou!